Olá, sejam bem-vindos a esse podcast da Rede Mais. E hoje a gente tem aqui a Priscila Carvalho, que é coordenadora do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Amazonas. Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Priscila, para a gente começar a esquentar aqui os motores do nosso podcast, eu queria perguntar para você, quais são os desafios de proteção no Amazonas? Nossa, o Amazonas, maior estado da federação. Nós temos um tamanho de 1.500.000 quilômetros quadrados. Então, esse já é um grande desafio, o tamanho. Mas nós temos desafios de logística, de chegar nos lugares pela distância, pela grande quantidade de rios e um terreno que é muito difícil de ser superado. Muitas vezes não dá para chegar de jeito nenhum de carro, tem que ser por via fluvial ou muitas vezes só via aérea. Então, esse é um grande desafio encontrado pela nossa equipe. Além da quantidade reduzida de técnicos que nós temos. Mas num tamanho de estado desse, a gente faz as contas às vezes brincando, que 2.000 técnicos ainda assim não dariam conta. Então, essa quantidade reduzida faz com que a gente não consiga atender a todas as áreas 100%. Então, nós fazemos também a seleção das áreas prioritárias, para conseguir alcançar as áreas mais críticas, vamos dizer, né? Assim. Priscila, agora conta um pouquinho sobre tecnologia. Como a tecnologia da Rede Mais tem auxiliado no trabalho de vocês lá no Amazonas? A Rede Mais veio trazer uma grande diferença no nosso trabalho, principalmente pela disponibilização de imagens de satélite diárias. Um outro desafio que eu posso falar que a tecnologia ajudou a gente é a grande cobertura de nuvens que a gente tem na nossa região. Muita quantidade de chuvas entre os meses de outubro a maio, então a quantidade de nuvens impede que muitas vezes, se a gente tiver apenas uma imagem uma vez por semana, pode ser que naquele dia especificamente a quantidade de nuvens não deixe. Então, a gente passa a ter um delay de 2 semanas, por exemplo. Então, com as imagens diárias, é grande possibilidade de, em algum momento, a gente conseguir verificar realmente a situação do local. Além dos alertas, que antes a gente utilizava apenas os alertas do DETER, mas que são alertas que, no mínimo, são de 25 hectares. O Brasil Mais vem trazer para a gente a partir de 0,2 hectares. Então, nós conseguimos implementar, a partir desses dados e desse programa, a autuação remota, o embargo emergencial em lote, e conseguimos alcançar áreas que antes não seria possível apenas com a tecnologia que a gente utilizava antes. E falando um pouco de exemplos práticos, né, casos de sucesso, qual exemplo que você poderia trazer para a gente aqui, para a nossa audiência? Esse ano mesmo, nós tivemos uma área no município de Novo Aripuanã, em que nós conseguimos identificar o aumento gradativo do desmatamento. Começou quando nós conseguimos identificar, porque são muitas áreas, né? Nós já identificamos com 1.500 hectares de desmatamento. Então, nós conseguimos encaminhar uma equipe que foi não só do IPAAM, foi com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e nós conseguimos impedir o avanço grande daquela área. Então, já foi feitos procedimentos administrativos, de embargo, autos de infração e apreensão de material e equipamentos também. Então, esse é um dos casos, mas nós temos vários casos, né, a partir dessa plataforma, dessa utilização. Perfeito. A gente está aqui com a Priscila Carvalho nesse podcast da Rede Mais. Priscila, muito obrigado pela sua presença. Poderia deixar um recado final aí para a nossa audiência? Assim, a Brasil Mais veio trazer realmente um grande diferencial para a nossa utilização dos dados. É uma plataforma interativa, o suporte é maravilhoso, está sempre atendendo às nossas necessidades, está sempre respondendo, já pedimos treinamento, então eu agradeço ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, por disponibilizar essa plataforma e façam bom uso e utilizem bastante, porque realmente é fantástica. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado Obrigada. a você também que esteve acompanhando a gente aqui nesse podcast da Rede Mais. Se você curtiu, comenta aqui, compartilha com o pessoal e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.